Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Se você é novo aqui na nossa igreja, saiba que nós temos o costume de pegar livros da Bíblia e irmos explorando eles, capítulo por capítulo, à medida que os domingos vão se passando. E atualmente nós estamos então numa série no livro de 1 Samuel, e essa é a segunda temporada dessa série, porque a gente já tratou numa primeira parte desse livro no passado, e agora a gente está... E uma informação para os irmãos, hoje é como se fosse o último episódio da temporada 2. Porque no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, fecha um ciclo, e a partir de 1 Samuel, capítulo 16, começa um novo ciclo no livro. Então, a gente tem estudado a saga do rei Saul, e em 1 Samuel, capítulo 15, fecha a história de Saul, no sentido de ele rejeitado como rei, e daqui para frente a gente vai continuar vendo Saul no livro, mas daqui para frente é ladeira abaixo, porque aqui é o capítulo 15 é o capítulo decisivo da vida de Saul, e ele escolhe não caminhar com o Senhor, e a gente vai ver mais disso hoje. Então, a partir do domingo que vem, a gente até tinha pensado em então parar a temporada por aqui e ir para um outro livro e depois a gente volta em 1 Samuel, mas pensando aqui na realidade da igreja, a gente resolveu que já vai fazer a terceira série, a terceira temporada da série logo em seguida. Então, enquanto estava acontecendo aqui a segunda temporada, já foi produzida a terceira temporada. Então, a partir de semana que vem a gente vai continuar então, na verdade, o estudo do livro de 1 Samuel. Hoje a gente fecha a saga do rei Saul e como ele sobe ao trono e é rejeitado por Deus. E a partir de domingo que vem a gente vai começar a ver o novo rei que Deus levanta, que é o rei Davi. E vocês vão perceber que normalmente a gente fala de Davi e assim, a gente pensa em coisas grandiosas, mas até Davi subir ao trono, há uma caminhada muito longa, a gente vai estudar parte disso, a gente vai começar a estudar isso a partir do domingo que vem, e Deus tem muitas coisas para nos falar a partir disso também. Mas, hoje nós ainda estamos em 1 Samuel capítulo 15, e a nossa reflexão hoje vai ser a partir do versículo 24, porque na verdade no último domingo que a gente tratou dessa série, o capítulo 15 é um capítulo muito grande, a gente não conseguiria tratar todo ele de uma vez só, então a gente foi na primeira parte do capítulo, e hoje a gente vai ver o restinho do capítulo, e Deus tem algumas coisas para falar conosco aqui nessa manhã. Antes de nós lermos o texto, eu quero começar colocando algumas questões para os irmãos que tem a ver com aquilo que a gente vai ler e o que a gente vai entender e o que Deus vai falar com a gente a partir dessa parte da história. Eu não sei se você já percebeu isso, mas nós vivemos em uma época onde um dos grandes assuntos que está na mídia o tempo todo é a questão da autoestima. O que eu devo pensar sobre mim mesmo? Isso é uma coisa tão séria e considerado tão importante na nossa cultura, que eu não sei se você já percebeu isso, mas hoje, de maneira geral, todos os problemas emocionais que as pessoas passam, normalmente é ligado à falta de autoestima, ou à baixa autoestima. Por que você tem problemas em sua vida? Por que você não consegue se desenvolver na sua carreira? Por que você tem dificuldades em lidar com seu marido, com a sua esposa? Normalmente as pessoas de alguma forma ligam isso à questão da autoestima, porque a pessoa não consegue se valorizar, não acredita nela mesma, porque é o seguinte, e tem aquela música antiga, se eu não me engano, do Renato Russo, quem acredita sempre alcança, lembra daquela música? Se tem alguém que você deve confiar, confie em si mesmo, porque quem acredita sempre alcança. Essa é a visão da nossa cultura. Se você não confiar em você, se você não for mais você, se você olhar para si mesmo como alguém derrotado, como alguém que não consegue, como alguém fraco, você não vai chegar em lugar nenhum. E todos os problemas que você vive é por causa disso. É porque você não se valoriza. É porque você não confia em você, e etc. E, de contrapartida, a alta autoestima, na nossa cultura, é tida como a solução para todos os problemas. Você quer resolver os seus problemas, você tem que ter autoestima. Alta autoestima. E eu não sei se vocês percebem isso, mas na nossa cultura, ter uma alta autoestima é considerado, assim, uma coisa essencial. É uma coisa muito boa. É uma coisa essencial para você viver bem. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um rapaz que assim, ele era muito cheio de si, sabe? Aí eu perguntei para ele assim, olha, você acha que você tem um probleminha com orgulho? Ele falou, não, é que eu sou muito autoconfiante. E na nossa cultura é assim, é muito importante você ser autoconfiante e você ser mais você. Mas na verdade, meus irmãos, o que está por trás tanto da baixa autoestima, e é isso que eu quero tratar aqui hoje, o que está por trás tanto da baixa autoestima quanto da alta autoestima é uma coisa que a Bíblia chama de temor de homens. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas por que eu me considero fraco, feio, frágil e etc? Porque eu me comparo com outras pessoas e eu me sinto menos que elas. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que tem alta autoestima é porque ela se compara com outros e ela se sente acima da média, então ela é autoconfiante. Mas eu não sei se você percebe isso, mas sempre tem a ver com nós estarmos nos comparando e pensando em nós mesmos em relação a outras pessoas.
E a gente percebe isso, que meus irmãos, falando aqui do ego humano e do nosso ego, o ego humano, ele é carente. Ele é vazio de amor, é vazio de atenção. Eu não sei se você percebe isso, mas por que quando uma pessoa dá uma palavra que nos menospreza e nos diminui, isso é tão difícil para nós? Porque no fim o nosso coração está carente de ser aprovado pelas pessoas. Está carente de ser elogiado pelas pessoas. Ou vai falar que você gosta quando a pessoa chega para você e fala assim, olha, menina, posso te falar uma coisa? Mas tu é feia. Isso acaba com a gente. Ou quando chega pro rapaz e fala para ele o seguinte, você se acha, né? Mas posso falar uma coisa? Você não é engraçado. Você não é legal. As pessoas têm dó de você. Isso acaba com a gente. E o contrário também é verdadeiro. Se chegar e falar assim, nossa, você é a menina mais linda que eu já vi na minha vida. Cara, pronto, ganhou o dia. E o homem também é verdadeiro. Se ele recebe um elogio no trabalho, em público, nossa, pronto, ganhou a semana. Eu não sei se você percebe isso, mas o nosso ego, o nosso coração, ele é carente. Ele quer aprovação, ele quer elogios, ele quer ser exaltado. O nosso ego, o ego humano, é como se fosse um saco furado. Você precisa ficar enchendo o tempo todo. Não só isso, mas o ego humano ele tem um problema sério, que é de constantemente estar se comparando com as pessoas. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando a gente fala assim, não, quando uma pessoa se acha bonita, ela se acha bonita porque ela se compara com outras pessoas e diante de outras pessoas ela se acha bonita. Uma pessoa só é rica quando comparada com outras pessoas. Não é que ele é rico, ele é mais rico que muita gente. Porque pensa assim, se todo mundo tivesse 1 bilhão na conta, não existiria gente rica. Quando a gente está falando de uma pessoa rica, eu estou me comparando com outras pessoas, e então diante desse quadro eu me sinto superior. Eu não sei se você percebe isso, mas a gente se compara o tempo todo. A gente compara a nossa família com a família do outro, o nosso marido com o marido da outra, a nossa esposa com a esposa do outro, os nossos filhos com o filho, a nossa educação com a educação. A gente está o tempo todo assim, porque o nosso ego, gente, ele tem problema. Ele está carente. A gente precisa ficar se autoafirmando. E dentro disso a gente percebe como o ego humano é frágil. Como nós somos frágeis. Como a gente se sente super bem quando a gente é elogiado. E no mesmo dia, se depois de ser elogiado alguém me menospreza, eu vou lá para baixo. A gente é muito volátil. Dependendo das coisas que estão acontecendo à nossa volta. É verdade ou não é? Sabe por que eu estou falando de tudo isso, gente? Porque hoje o que a gente vai ver nessa história, dessa parte da história de Saul, é como esse ego humano se manifesta. Como o temor aos homens, e por que isso é temor de homens? Porque eu estou preocupado demais com o meu eu em relação a outras pessoas. Isso é temer as pessoas, temer a opinião das pessoas, temer a minha imagem diante das pessoas, temer o desprezo das pessoas, temer os homens de maneira geral. Como isso nos afasta do Senhor? Como isso nos destrói? E a contrapartida disso é como que temer a Jesus nos dá uma vida abundante. Como temer a Cristo e somente ao Senhor nos liberta desse mal. E faz com que o nosso ego esteja satisfeito. De modo que, se alguém me elogiar, eu não me acho. Se alguém me desprezar, isso não acaba com o meu dia. Porque o meu ego está satisfeito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E meus irmãos, isso daqui não é problema de criança, não é problema de adolescente, não é problema de mulher, não é problema de homem, é problema de todos nós. E antes da gente ler o texto, só para a gente lembrar, porque a gente vai continuar lendo o texto exatamente assim. Samuel aqui está numa conversa com Saul e a gente vai continuar lendo essa conversa. A gente viu já, e aqui fazendo uma recapitulação rápida, de 1 Samuel 10 a 14, como que Saul é levantado como rei. Ele tem momentos bons e momentos ruins, mas o coração dele rebelde contra Deus vai ficando evidente à medida que os capítulos vão avançando. Em 1 Samuel capítulo 15 é a cartada final. Deus dá uma ordem direta, Saul, era para ele ir e destruir os amalequitas, porque Deus estava trazendo juízo sobre os amalequitas. E a ordem de Deus é muito clara, vai, é para matar todo mundo, e não só as pessoas, mas é para matar os animais, é para acabar com tudo. Eu estou como Deus trazendo juízo sobre uma nação, e eu estou escolhendo vocês para executar esse juízo. Saul vai e obedece parcialmente. Ele mata todo mundo, mas não mata o rei, porque na época você ter um rei de uma nação inimiga como escravo seu e como prisioneiro, isso levantava você. Isso te trazia honra diante das outras nações. E ele também mata, dos animais, ele mata só aqueles que são mais desprezíveis. Mas o boizinho gordo, a ovelhinha gorda, as coisinhas que estavam legal, ele deixa quieto e ele fala para Samuel o seguinte, não, é porque a gente guardou para sacrificar para o Senhor.
Ainda dá uma desculpinha religiosa e espiritual para justificar a sua desobediência. E Samuel vai até ele, como homem de Deus, confronta Saul e fala o seguinte: olha, por que você desobedeceu? Não, mas não, você não obedeceu. Não, mas eu fiz. Então, a ordem era meia desobediência, meia obediência é desobediência. Não existe parcialidade, ou é tudo ou é nada. Samuel confronta Saul duramente. Saul fala: puxa, é verdade, mas Saul desconversa, minimiza, dá um monte de desculpas e não reconhece o erro dele. Então Samuel dá o veredito final, fala assim: olha, e a palavra de Samuel é muito dura, ele termina assim, lá nos versículos 22 e 23, ele vai dizer o seguinte: você acha que Deus tem mais prazer em sacrifício do que na obediência? Saiba que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Ele vai falar o seguinte: essa desobediência sua, isso é sério demais, Saul, você não está entendendo a seriedade da coisa. E ele termina dizendo o seguinte: porque você rejeitou a Deus, Deus o rejeitou como rei, e Deus vai colocar outro rei na nação. E a coisa termina assim, séria, é uma palavra dura. E o que a gente vai ler hoje é a continuação desse diálogo, e o que a gente vai ver é o seguinte: o motivo da desobediência de Saul e a sua derrotada agora é revelada. E sabe qual era o motivo? Sabe por que Saul desobedeceu a Deus dessa forma? A gente vai ver no texto: temor de homens. Ele estava preocupado demais com o que as pessoas iam pensar dele. E sempre que a gente se preocupa demais com o que as pessoas vão pensar e falar, nós nos preocupamos de menos com o que o Senhor pensa e o que Ele fala. 1 Samuel 15, vamos ler a partir do verso 24, diz o seguinte: então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora eu peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: eu não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, mas honre-me agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Samuel disse: tragam aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Até o final da sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. O tema que eu quero dar para a minha mensagem nessa manhã é: não tema homens, tema a Deus e somente a Deus. Meus irmãos, esse texto começa, e essa segunda metade aí da conversa de Samuel com Saul, começa mostrando e revelando para nós qual foi o motivo de Saul obedecer. Tem a desobediência de Saul, e tem o que está por trás da desobediência dele. E esse texto então começa mostrando para nós qual foi o motivo da desobediência dele. Percebe que o texto Saul tinha sido evasivo, não é bem assim, tal. E Samuel fala: olha, acabou. Deus lamentou você de ter constituído você, Deus está passando o reino para outro, já era. E aí o texto vai dizer que, a continuação do texto, que foi o verso 24 que a gente leu, Saul, pela primeira vez, ele reconhece que ele está errado, nesse diálogo. A gente já está no versículo 24. Pela primeira vez, Saul reconhece e fala: errei. E aí ele vai dar um motivo por ele ter errado. Ele vai dizer o seguinte: pequei, porque transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou. Por quê? Porque eu temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Olha o que estava em jogo. Deus tinha mandado: mata tudo. Provavelmente Saul começou a sofrer uma pressão do exército dele, falando: Saul, olha quanta ovelha, olha quanto boi, olha quanta coisa boa, vamos matar tudo, vamos acabar com tudo. Que isso, rapaz? E isso possivelmente traria sobre Saul uma certa desaprovação por parte do povo. Uma certa desaprovação por parte do exército dele. E percebe, Saul está consciente disso. Pela fala de Saul, ele sabe que ele deveria matar tudo. Mas, de contrapartida, ele está sendo pressionado pelo povo, sabendo o seguinte: agora eu tenho que escolher. Eu vou agradar a Deus ou eu vou agradar o povo? Eu vou obedecer a Deus ou eu vou ouvir a voz do povo? Eu vou suprir as expectativas de Deus
ou eu vou suprir as expectativas do povo? E qual é o caminho que Saul escolhe? Temer o povo. Eu vou ouvir a voz do povo. E percebe, meus irmãos, que aqui, e por que isso é tão grave? Porque nesse momento, Saul estava mais preocupado com o que o povo ia pensar dele, do que com o que Deus ia pensar dele. Esse é o grande problema. Ou eu me preocupo com o que Deus pensa de mim, ou eu me preocupo com o que as pessoas estão pensando de mim. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. E nesse momento, Saul então escolhe estar mais preocupado com a opinião das pessoas do que com a opinião de Deus. E pelo desenrolar da história, a gente percebe como Saul não entende a seriedade da coisa. Porque se você ler aí no verso 25, ele vai dizer o seguinte, olha, pequei porque eu ouvi o povo, verso 24, temi o povo e etc. Olha o verso 25, mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Ó, eu errei, eu temi o povo, é verdade. Então, Samuel, agora eu quero fazer um pedido para você, me perdoa e venha comigo adorar o Senhor. Por que isso? Qual é a preocupação de Saul mais uma vez? Pensa assim, olha, Saul estava lá na cidade, junto com o seu exército depois de uma batalha. Chega Samuel, todo mundo sabe que Samuel é o homem de Deus. Todo mundo sabe que Samuel é o porta-voz de Deus. Samuel ali, ele representa a religiosidade do povo. Chega, se Saul vai adorar o Senhor e Samuel não vai junto, ia pegar mal para Saul. Ia ficar feio para Saul, porque ele não estaria tendo o respaldo do homem de Deus. Ele não estaria tendo o apoio do homem de Deus. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, mais uma vez, Saul está preocupado com o quê? Pensa nisso, Samuel vai confrontá-lo. Rapaz, olha o que você fez. Você desobedeceu a Deus, você está louco. Resposta de Saul, pô Samuel, errei mesmo, vacilei. Mas é o seguinte, me perdoa aí, ó, e vamos comigo, tá? Porque senão vai pegar mal. Senão o povo... Percebe que Saul não entende a seriedade da coisa. Ele acaba de ser confrontado por Samuel, ele expõe o seu pecado, e ele de novo está preocupado com o quê? Com o seu rádio do povo. Gente, era para Saul olhar isso daqui e falar assim, o que eu fiz? Onde eu estava com a cabeça? Samuel, o que eu tenho que fazer agora? Me perdoe, Senhor, e chamar todo mundo do exército. Gente, eu errei. Mas qual a preocupação dele? Ah, tá bom, eu errei, né? Mas ó, vamos manter a imagem, tá? Vamos manter a aparência, tá? Vamos manter as coisas assim, bonitinhas diante do povo. Claramente, meus irmãos, nós vemos aqui Saul temendo a homens e não ao Senhor. Preocupado com as opiniões dos homens, com a opinião dos homens e não com a opinião do Senhor. E aqui eu quero fazer uma pausa e já fazer algumas aplicações para nós. Primeiro, esse não é um problema exclusivo desse texto. A Bíblia fala em vários textos sobre isso. A gente já leu aqui na liturgia aquele texto onde o próprio Jesus disse, não tenham medo daqueles que só podem matar o seu corpo. Temam aquele que pode matar o corpo e a alma. Outros textos, João 12, 42 e 43, olha João narrando Jesus e o relacionamento de Jesus com as pessoas aqui na terra. Muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É o mesmo problema. Eu estou mais preocupado com o que os homens vão pensar e se eu vou ser aprovado ou não e se eu vou ter o louvor das pessoas, do que com o que Deus vai pensar e se eu vou ter a aprovação dele. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Estavam mais preocupados com as glórias diante dos homens do que com a glória de Deus. E um outro texto, Provérbios 24, 25, quem teme ao homem, arma ciladas. Mas quem confia no Senhor está seguro. Eu gosto desse texto porque ele está dizendo o seguinte, se você temer a homem, se você estiver preocupado demais com isso daí, você está armando armadilhas para você e você vai cair, você vai se estrepar inteiro. Não vai terminar bem. Você quer viver seguro de verdade? Tema o Senhor e somente o Senhor. E aqui, meus irmãos, nesse meu primeiro momento, eu quero trazer algumas características de quem teme a homens. Eu vou trazer aqui várias características. Qual que é o meu propósito com isso daqui? É você se avaliar. Uma coisa é verdade. Todos nós temos dificuldade com isso. Se você olha para aqui e diz o seguinte, não, eu sou mais eu. já perdeu. Todos nós temos dificuldade com isso. Eu vou trazer aqui várias características para você se avaliar. Para você medir o quão profundo isso é na sua vida. E depois eu vou trazer também respostas, pode ficar tranquilo. Mas o meu propósito aqui é colocar várias características de pessoas que temem a homens. E você vai perceber o seguinte, às vezes são coisas contrárias umas às outras. Porque esse problema se manifesta de maneira diferente em pessoas diferentes. Mas há muitas manifestações disso em nossas vidas. Algumas características então de quem teme a homens. Primeiro, é uma pessoa que está mais preocupada em ser querido, admirado e aprovado pelos homens do que por Deus. A preocupação da pessoa ela quer ser querida,
Ela quer ser, a preocupação com a imagem dela de ser aquele cara legal, aquela menina legal, que todo mundo gosta dela, que todo mundo gosta dele. E ele está sempre pensando nisso. E aí, por exemplo, é muito comum isso. Pessoas que temem a homens têm muita dificuldade de dizer não. Porque se a pessoa me pede alguma coisa e eu falar não, pode ser que a pessoa não goste. E aí vai pegar mal para mim. E eu não quero, assim, o maior medo meu é que as pessoas não gostem de mim. Mesmo que dizer não é ir contra a vontade de Deus. Na adolescência é muito comum isso. A turminha tá lá, eu sei que é errado, mas todo mundo vai. E eu vou junto, né? Porque senão vai pegar mal para mim. A palavra bíblica para isso é temor de homens, ao invés de temer a Deus. Só que isso não se manifesta só na adolescência. Estou lá no trabalho, começa aquela conversinha no trabalho que não exalta a Deus. E eu sei disso. Mas eu fico quieto lá na minha, eu até dou uma contribuiçãozinha ou outra, até dou uma risadinha para não pegar mal para mim. E eu não me posiciono. Eu não digo não. Um convite que eu recebo, que eu sei que eu não devo ir. Mas eu não digo não. Por quê? Vai pegar mal. Tudo isso, meus irmãos, tem a ver com o temor de homens. A preocupação com a minha imagem diante dos outros. Pessoas que temem a homens estão muito preocupadas com a opinião alheia. Ela sempre está pensando o seguinte: eu vou para tal lugar. Não, peraí. Ela fica muito encanada com a roupa que eu vou vestir, como eu vou me comportar, como eu vou falar, como não sei o quê, porque o que as pessoas vão pensar. E aí depois que ela vai, quando ela volta para casa, ela fica se torturando. Aquela hora eu falei isso. Nossa, o que será que ficaram pensando? Já perdeu noite de sono pensando no que os outros ficaram pensando? Todo mundo tem isso, né? Em maior ou menor escala. Porque a gente está preocupado demais com o que estão pensando ou deixando de pensar de nós. Normalmente, pessoas que temem a homens, elas são facilmente manipuláveis. Você consegue ir dobrando ela, porque ela está querendo te agradar. Então ela é muito volátil. E ela é fácil de você ir dirigindo ela para lá ou para cá. E pessoas que temem a homens, uma outra característica, se ela é envergonhada ou desaprovada, nossa, isso daí é o fim para ela. Passar vergonha em público, dar uma gafe em público, gente, esse é o fim para mim. Eu fico semanas me torturando com isso. Porque eu tô o que ficaram pensando de mim? Qual foi a impressão que as pessoas tiveram? E uma coisa comum também, quando a gente tem essa questão acentuada na nossa vida, é que a gente vive fazendo gestos para agradar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que nós consideramos mais importantes para nós. A gente vive fazendo coisas assim, a gente é seletivo em quem a gente quer agradar. Porque a gente está preocupado demais com a opinião de determinadas pessoas. Vai se avaliando aí. Está muito preocupado. E percebe? Agora, quando fala de Deus, não tem essa mesma preocupação. Ela não fica assim, ela perde sono pensando, nossa, eu dei uma gafe naquela hora, que coisa errada, que vergonha que eu passei. Mas ela não perde noite de sono pensando, puxa, eu lá com os meus filhos, eu não posso ser mais assim. Ela não perde noite de sono pensando na vontade de Deus. Mas pensando se está sendo aprovado ou não. Estão entendendo, gente? Vamos ser sinceros, esse negócio não é mais presente na nossa vida do que a gente imagina? Aqui o meu desejo aí é você ir assim, sondando o seu coração. Uma outra manifestação do temor de homens é aquela pessoa que veste a máscara do super-homem. Sabe aquela pessoa que nada atinge ela? Ela sempre está bem. Ela não demonstra fraqueza. Ela nunca pede ajuda. Porque ela dá conta da vida. Afinal, se eu demonstrar fraqueza, o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu mostrar que eu também não dou conta, o que será que vão ficar pensando? É muito comum homens que vestem aquela máscara que não está nem aí para nada, que nada o atinge, tudo leva na brincadeira. Porque não quer dar sinal de fraqueza. E mulheres também. Isso é característica de temor de homens. Você já viu aquela charge, aquela figurinha de uma pessoa que está na beira do abismo, segurando só por uma mão assim, e tem uma outra pessoa oferecendo a mão lá em cima. Só que ela está com um saco aqui que ela não quer largar, que é o orgulho dela. O que as pessoas vão pensar de mim? Característica de quem teme a homens. Outra manifestação é que, de um lado você tem aquele que veste a máscara do super-homem, e do outro lado você tem aqueles que vestem a máscara do desprezado, do coitadinho, que sempre está assim. Se você tem uma história ruim, ele vai ter uma pior. Se você está passando por dificuldade, você não imagina ele. E ele está sempre reclamando, sempre se apresentando como uma pessoa azarada, como uma pessoa que nada dá certo na vida dela, e etc. Sempre contando histórias tristes para te comover. Para que você possa dar atenção para ela. Para que você possa, assim,
Estão entendendo, né? Percebe, meus irmãos? Tudo isso são manifestações diferentes do mesmo problema. Eu estou preocupado demais em agradar as pessoas, em ser notado, reparado, enfim, aprovado pelas pessoas. Outra manifestação de uma pessoa que teme a homens é sempre defensivo diante das correções. Se você falar alguma coisa que ele está errado, cuidado. Porque você está colocando em xeque a reputação dele. Então é o seguinte, possivelmente ele vai se irar contra você. Quem você pensa que você é para falar assim de mim? Porque a pessoa precisa manter aquela imagem. Então você, quando você corrige ela e você fala alguma coisa que não é muito legal, ela não aceita isso. E ela vai derramar a ira dela sobre você. Ela sempre se justifica quando é corrigida. E sempre tem bons motivos por trás. Não, sabe o que é? É porque assim, é igual o povo aqui, não, é igual Saul. Não, é porque a gente ia sacrificar isso daqui para o Senhor. Sempre tem bons motivos, mas não reconhece, não aceita, porque aquilo fere a autoimagem dela. E a projeção dela diante das pessoas. Normalmente, meus irmãos, preste atenção nisso. E eu quero que você se avalie. Pessoas que temem a homens são sempre pessoas muito sensíveis e frágeis. É difícil conversar com elas. Porque por mais que você tenha todo o jeito de falar, o problema dela não é com o jeito que você fala, mas é porque assim, quando você fala uma coisa negativa, que de alguma forma afeta a imagem que ela quer passar, não dá, isso ofende ela demais, ela fica magoada. Vai se avaliando aí. Uma outra característica de quem teme a homens, ela está constantemente se comparando. Já falei disso, mas vive comparando o cônjuge, o filho, a casa, os talentos, o trabalho. Está sempre fazendo comentário dos outros. E quando ela se compara e ela acha que ela está melhor, ela fica orgulhosa disso, está vendo? Ela fala, você viu o filho da outra? Sabe por que é assim? Eu já falei. Você viu a roupa que ela estava vestindo? O que eu estou fazendo? Eu me comparo, eu me acho melhor e aí eu diminuo o outro. Constantemente. Fico vendo o Instagram lá, rolando a timeline, e só pensando, só me comparando, só meditando. Agora, se de um lado, quando ela se destaca, ela fica orgulhosa, por outro, quando ela não se destaca, ela fica com vergonha. Ela tem inveja. Porque ela está sempre se comparando e pensando na imagem dela. Puxa, tal pessoa está se destacando mais que eu. Tal pessoa é mais talentosa que eu. Tal pessoa tem uma família melhor que eu. E ela vive variando entre o orgulho e a vergonha. Entre o orgulho e a inveja. Vai pensando. Outra característica, falei que eram 8, estou chegando no final das 8 aqui. Ela vive construindo monumentos para si mesma. Na história que nós lemos, Saul, depois de matar os amalequitas, preservar o rei, o texto vai dizer que ele constrói um monumento em homenagem a ele mesmo, por causa dessa vitória. Pessoas que temem a homens, elas estão sempre preocupadas em exibir, ou de modo explícito, porque tem gente que não tem vergonha de nada, ou de modo assim, sabe, não assim, né, não querendo me achar, mas de um jeito assim, coloca uma foto lá no Instagram, como quem não quer nada, para exibir as suas conquistas, os seus destaques. E eu sempre brinco isso, né? Mas eu nunca vi ninguém colocar no Instagram uma foto falando, gente, orem por mim, eu sou uma pessoa muito irada. Eu maltrato demais o meu marido. Eu maltrato demais os meus filhos. Orem por... Ninguém coloca isso. A fotinho que vai colocar lá é ela bonitona, tira umas 65 fotos para ela, para pegar uma que ela tá boa, ela com o maridão lá, coisa linda de se ver. Sendo que não é bem assim. E aqui eu não estou falando que tem problema você postar uma foto com seu marido lá, não, tá? Não tem problema não. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? É assim, quer exibir, quer mostrar, ou de maneira presencial, ou de maneira virtual. A tendência de uma pessoa que teme a homens é sempre estar se comparando e difamando, diminuindo os outros, para que ela se promova então. E vive, meus irmãos, se autoafirmando. Eu sou mais eu. Uma outra característica, 7ª característica, pessoas que temem a homens normalmente são pessoas hipócritas. Porque é o seguinte, como ela está preocupada em agradar as pessoas, ela varia de acordo com o ambiente que ela está. Então quando ela está na igreja, ela levanta a mão para cantar.
Quando ela está no trabalho, ela bebe cerveja junto com todo mundo e enche a cara lá junto com todo mundo. Quando ela está com os amigos da faculdade, ela fala besteira de todo mundo. Porque é o seguinte, ela está preocupada em agradar. Então, assim, lá na igreja, como é que o pessoal vai gostar de mim? Então, eu vou fazer. Lá no trabalho, como é que o pessoal vai gostar de mim? Então, E a pessoa vive variando. É o camaleão. Depende do ambiente que ela está, ela adota uma determinada postura para agradar aquelas pessoas, mesmo que isso seja contrário à vontade de Deus. E é muito comum, e eu quero que você medite nisso profundamente, pessoas que, quando isso é uma coisa acentuada, são pessoas que são muito diferentes dentro de casa e fora de casa. São aquelas pessoas que dentro de casa, fora de casa e tratando os outros, são gentis, são amáveis, mas dentro de casa, quando ela sai de casa ela veste uma máscara. Mas, assim, existe um descolamento muito grande entre quem ela é no particular e quem ela é em público. Ela vive de aparência, vive de máscaras. E, muito comum de pessoas que temem a homens, é que elas vivem ameaçando aqueles que podem expor elas. Você já viu isso? Pais que falam para os seus filhos, você não comente isso com ninguém, senão você vai ver. Você toma cuidado, você não me envergonhe. Por quê? Porque está preocupado demais com a aparência. Ao invés de se preocupar em mudar, para que o filho possa falar toda a verdade e a verdade ser boa, está preocupada em qual é a aparência que eu vou passar. E vive, se você contar para o pastor, está muito preocupado com a imagem que vai ter. Quantas pessoas a gente vê assim que estão com problemas, estão precisando de ajuda, mas não buscam ajuda. Por quê? O que as pessoas vão pensar de mim? E normalmente, gente, pessoas que temem a homens têm relacionamentos muito superficiais, porque eu não posso me expor, eu tenho medo de me expor. Porque eu visto máscaras. Então, se eu ficar muito próximo das pessoas, elas vão adivinhar quem eu sou. Elas vão saber quem eu sou de verdade. Então, eu mantenho uma certa distância. E me relaciono de maneira superficial com as pessoas. E, por fim, última característica. Covardia. Porque, com medo de decisões, de rejeição das pessoas, eu não tomo posições firmes. Eu não me posiciono muitas vezes. E normalmente, pessoas que temem a homens, elas não compartilham a sua fé com ninguém, por mais crentes que elas sejam. Porque o que as pessoas vão ficar pensando se eu falar que eu sou de Jesus? E se eu querer convencer elas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Vai pegar mal para mim. E é comum, quando essa questão é mais acentuada também, ser uma pessoa extremamente tímida, que ela deseja o seguinte, passar desapercebida. Ela fica pensando, não, se as pessoas me notarem, eu me relacionar, eu não sou uma pessoa muito legal, então é melhor entrar e sair e ninguém me vê. Vou ficar na minha, vou ficar quietão, não vou... Meus irmãos, o que eu estou querendo fazer aqui, e aqui acabam minhas 8 características, mas é que você se sonde. Vamos ser sinceros, isso daqui é mais real na nossa vida do que a gente imagina. E muitas pessoas aqui devem sofrer profundamente com isso. E se torturar com isso. E viver porque o ponto é o seguinte, quando a gente vive assim, a gente vive preso. Sempre preocupado demais. Sempre naquela tensão, sempre naquele medo. E o que acontece quando a gente teme a homens? E esse é o restante do texto. Meus irmãos, quando nós tememos a homens, isso não termina bem. Como a gente leu lá do Provérbios, quem teme a homens, arma ciladas, cai em armadilhas. E de fato a gente vê isso na vida de Saul, porque é o seguinte, ele mesmo falou, eu temia homens. E isso, na vida de Saul, foi assim, é isso que levou ele para derrocada dele, para queda dele e de mal a pior. A gente vai ver que o texto vai continuar dizendo o seguinte, que Saul implora para Samuel, por favor, volta comigo. Vamos lá comigo adorar o Senhor. Samuel se vira. Saul, chega, acabou. Se vira e Saul cai aos pés de Samuel e segura na orla do manto de Samuel. Naquela época, e até hoje os judeus são assim, eles colocavam tipo umas franjinhas na barra do manto deles, que simbolizavam os mandamentos do Senhor, que a ideia era o seguinte, sempre estar com aquilo ali. Aquelas franjas representavam o compromisso e a aliança que uma pessoa tinha com Deus. Então, por isso ela andava com essas orlas, porque aquilo lá apontava para o compromisso interno que aquela pessoa tinha, e com a aliança que ela tinha com o Senhor, com os mandamentos do Senhor. Saul cai aos pés de Samuel, segura nessas bordas, nessas franjas que tinha no manto dele, puxa, essas franjas se rasgam, e Samuel, entendendo aquele momento, ele fala para Saul que esse rasgar das franjas da veste dele tinha um significado espiritual. E esse significado eram 2. Primeiro, que Saul tinha quebrado a aliança com Deus. E Deus estava quebrando a aliança com ele também.
E a segunda coisa que representa esse texto, porque Samuel fala isso, ele vai falar assim como o meu manto se rasgou, o Senhor está rasgando o reino das suas mãos hoje, e vai dar para uma outra pessoa. Percebe? Olha as consequências de temer a homens, ao invés de temer a Deus. E aí Samuel fica desesperado e fala, não, pelo amor de Deus, não sei o quê. Samuel olha para Saul e dá um veredito final, ele fala o seguinte, meus irmãos, olha o texto, o versículo 29, Samuel olha para Saul e diz o seguinte, também a glória de Israel não mente nem muda de ideia, porque não é homem para que minta, ou se arrependa ou mude de ideia. Samuel fala assim, é um veredito final mesmo, é o seguinte, Deus rasgou o reino da sua mão, ele vai dar para outro e Deus não muda de ideia. É assim, é cartada final para você, Saul, acabou. A paciência de Deus com você acabou. Ele vai passar o reino para outra pessoa. E meus irmãos, Saul ainda não entende a seriedade da coisa. E olha o que Saul fala. Verso 30. Ele insiste. Verso 30. Pequei, Samuel. É verdade. Mas agora, honra-me diante dos anciãos do meu povo. Volte comigo para que eu adore o Senhor. Qual que é a preocupação de Saul? Percebe? Samuel está falando... Ele não está entendendo a coisa. E ele continua insistindo. Tudo bem, Samuel, eu entendi. Mas vamos comigo, vai. Me honra na frente dos anciãos. Adora comigo. Meus irmãos, Saul não estava entendendo que na ânsia de agradar o povo, ele havia perdido tudo. Tudo. E ele continua insistindo em agradar o povo. E aí o texto vai terminar dizendo o seguinte, que Samuel fala, tá bom, Saul, eu vou com você. E Saul pensando, opa, beleza, consegui o que eu queria. Ele vai me honrar e, ok, eu perdi tudo aí, mas eu vou ser honrado diante dos anciãos. E aí o texto vai dizer que quando Samuel chega lá, ele adora com Saul, e aí depois que termina, ele chega e fala assim, ô Saul, traz o rei Agag aqui, traz o rei dos amalequitas. Lembra que ele tinha matado todo mundo, menos o rei dos amalequitas. Então ele pede para trazer o rei. E quando o rei vem, o texto fala que o rei pensa assim, agora já passou a raiva deles, agora vamos ver o que vai ser ali, mas vai dar certo. E aí quando o rei se coloca diante do Samuel fala para ele, olha, você fez muitas mães ficarem sem filhos, e hoje chegou o dia da sua mãe. E Samuel saca a espada e despedaça o rei Agag diante dos anciãos e diante de todo mundo. Meus irmãos, isso daqui deve ter sido uma vergonha gigantesca para Saul. Ele fez o que Saul não fez. Percebe que esse gesto de Samuel é uma humilhação pública para Saul. Ele não fez, então o profeta teve que sair lá do outro lado para fazer o que era para ele ter feito. Ele queria agradar o povo, mas no fim, ele termina humilhado publicamente. E o texto termina de maneira muito trágica, porque o verso 35 termina dizendo o seguinte, até o final da sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Acabou. Acabou Saul. Saul ainda vai ser rei aqui por muitos anos. Mas a partir desse momento, acabou. E o texto fala que Samuel tinha pena de Saul, mas que o Senhor lamentou de ter constituído Saul como rei sobre Israel. Meus irmãos, quais são as consequências de temermos aos homens ao invés de temer a Deus? Primeiro, nós quebramos a nossa aliança com Deus. Assim como Saul quebrou a aliança dele com Deus, não tem como, você já ouviu esse texto, não tem como servir a dois senhores. Porque ou você vai odiar um e amar outro, ou vai se dedicar a um e desprezar outro. Não podem servir a Deus. E aqui ele está falando das riquezas, Jesus disse sobre as riquezas, mas isso daqui se aplica a qualquer coisa. Não tem como você viver se preocupando demais com o que as pessoas pensam e se preocupando com o que o Senhor pensa. Não tem como servir a dois senhores. Quando nós tememos a homens, nós necessariamente quebramos a nossa aliança com Deus. Porque nós deixamos constantemente de fazer o que Deus quer que a gente faça. Preocupado com o que as pessoas vão pensar, se eu vou ser aprovado ou rejeitado, se eu vou ser bem visto ou mal visto. Não tem como servir a dois senhores. E quando nós nos entregamos para isso, nós quebramos necessariamente a nossa aliança com Deus. E se você for sincero com você mesmo, você sabe de várias vezes que você quebrou a sua aliança com Deus para querer agradar as pessoas. Que você fez o que você não deveria fazer ou você não fez o que você deveria fazer. Todos nós somos culpados desse mal. Não tem como servir a dois senhores. Uma outra consequência, e a gente vê isso na vida de Saul, meus irmãos, viver assim, temendo a homens, é uma vida cheia de medos, cheia de superficialidade, cheia de insatisfação. Eu não sei se vocês percebem isso, mas Saul está tenso o tempo todo. Ele está preocupado, como é que vai ficar a minha imagem? Eu tenho que agradar Samuel, mas olha, vive assim tenso, medroso. E é superficial e é insatisfeito, nunca está bom. Saul está o tempo todo, e percebe isso, Saul está com medo de ser descoberto. Tá bom, Samuel, eu errei, mas vai comigo, vai. Senão o pessoal vai ver que eu não sou tudo isso.
A gente fica o tempo todo, quando a gente teme a homens, com medo das pessoas descobrirem quem realmente nós somos. E no fim, meus irmãos, o nosso maior medo sempre acontece. Sabe por quê? Porque ninguém consegue sustentar uma imagem daquilo que não é. Então, mais cedo ou mais tarde, quem nós verdadeiramente somos vai vir à tona. As nossas fraquezas vão vir à tona. Os nossos pecados vão vir à tona. Só que, quando a gente teme a alma, a gente vive nessa tensão, querendo tapar o sol com a peneira o tempo todo. Quando nos preocupamos demais com a aparência, nós vivemos temerosos, inseguros, pisando em ovos, sempre muito preocupado com... A gente vive preso. Vive preso e insatisfeito nunca é suficiente. E meus irmãos, além de não conseguirmos nos relacionar com as pessoas e viver preso, a gente não consegue se relacionar direito com as pessoas. Sabe por quê? Porque eu sempre estou preocupado com o que as pessoas estão pensando de mim. Então assim, eu me relaciono com meu marido, muito preocupada se ele está me amando ou não. E isso traz um peso para os relacionamentos. Eu me relaciono com a minha esposa, muito preocupada se eu estou agradando ou não. Isso traz um peso com os meus filhos. Eu não consigo corrigir os meus filhos porque isso traz um peso para as nossas relações. Na igreja é superficial porque está sempre esse peso, sempre esse medo, sempre esse negócio enroscado na gente. Além disso, qual mais consequência de temer a homens e não ao Senhor? Meus irmãos, a gente vive uma vida sem o amor e a direção do Senhor. Esse texto é trágico demais. Pensa nisso, Deus chamou Saul, capacitou Saul, orientou Saul, e Saul rejeitou a Deus pelas glórias desse mundo. Rejeitou a Deus para ser pela aprovação e pela sua imagem diante do povo. Deus deu tudo para Saul. E Saul trocou tudo isso porque ele amou mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A minha pergunta para você é, você tem feito a mesma coisa? Você tem feito a mesma coisa? Pense, medite sobre isso. E uma última consequência de temer aos homens e não a Deus. E esse texto é muito trágico. Porque, meus irmãos, Deus rejeita Saul permanentemente. Essa insistência de Saul em manter as aparências esgotou a paciência de Deus. Chegou um ponto onde Deus disse, acabou, Saul, acabou, chega, não vou mais caminhar com você, acabou. E Deus rejeita Saul permanentemente. A gente vai continuar lendo a história, mas daqui para frente, meus irmãos, Saul começa a ser atormentado por demônio. É assim, no final da vida dele, Saul termina consultando feiticeiro. É ladeira abaixo. Essa insistência de Saul trouxe a ele e esgotou a paciência de Deus. E meus irmãos, o caso dele, talvez o paralelo da vida de Saul na Bíblia seja Judas Iscariotes. Seja o paralelo mais próximo que nós temos na Bíblia. Uma pessoa que caminhou com o Senhor, uma pessoa que foi escolhida pelo Senhor, uma pessoa que foi capacitada pelo Senhor, uma pessoa que foi usada pelo Senhor e rejeita o Senhor e é rejeitado depois pelo Senhor também. Então, o caso aqui é gravíssimo. E por que eu estou trazendo isso? Para a gente entender, meus irmãos, que esse negócio de temor de homens é grave, é sério. Não é brincadeira, não. Não é coisinha de adolescente, não. É coisa séria. Para nós meditarmos e nós pensarmos nisso diante do Senhor. E eu quero finalizar a minha reflexão trazendo esperança para você. Ok, falei um monte aqui, né? Ok, Júlio, e aí, como é que eu saio desse buraco? Como é que eu lido com isso? E aqui eu quero trazer algumas orientações para você. E como que Jesus é aquele que traz respostas para os nossos maiores dilemas. Meus irmãos, eu lembro aqui de Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, onde Jesus diz o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O convite de Cristo para viver esse fardo leve, para viver uma vida em paz, uma vida sem essa pressão, sem esse medo, sem essa... é a gente aprender a viver uma vida entregue ao Senhor Jesus. É ir até Cristo. Aplicando esse texto a esse problema específico, meus irmãos, sabe qual que é o chamado de Jesus para você e para mim hoje? É que a gente pare de ficar com essas máscaras, fingindo que a gente é o que a gente não é, querendo esconder das... O chamado de Jesus é: tire as suas máscaras. Reconheça os seus erros, reconheça que você não é tudo isso. E se arrependa dos seus pecados. Não fuja dos seus pecados, não. Não fuja das suas feiuras, não. Não fique passando maquiagem, não. Se apresente diante do Senhor com a cara limpa, do jeito que você é, clamando a Ele por graça. E sabe qual é a boa notícia?
o Criador dos céus e da terra, que é de fato quem realmente importa. Todo mundo pode olhar para mim e falar, você não presta. Mas quando eu me coloco assim diante de Jesus, o Criador dos céus e da terra olha para mim e fala, você é meu filho, eu te recebo, eu te aceito, eu te aprovo. Não por quem você é, mas pelo meu amor e a minha graça. Meus irmãos, isso é libertador. Isso é libertador. Você descansar no amor de Deus, ainda que ninguém me ame. Quem realmente importa me ama. E entregou a vida dele naquela cruz por mim. Vocês percebem como isso é libertador? Qual é o caminho, meus irmãos? Tire as máscaras. Você não consegue fingir. Diante de Jesus você não finge nada, ele sabe. Então pare de carregar isso. Se coloque diante dele, de mãos vazias, e fala, Senhor, esse sou eu. Tenha misericórdia de mim e me receba. E Jesus disse, venham a mim e eu vos aliviarei. Além disso, confie em Jesus. Para a sua salvação e para a sua vida. A gente fala muito de confiar em Jesus para a nossa salvação. Eu creio que em Jesus eu vou ser salvo, eu vou morrer e vou para o céu. E está certo isso. Mas não confie em Jesus só para a sua salvação, mas confie no Senhor Jesus para a sua vida aqui agora. Sabe por quê? Porque tem muita gente que crê em Jesus, mas continua vivendo pelas suas obras. Então está sempre muito preocupado com o seu desempenho. E se o seu desempenho está sendo bom o suficiente diante das pessoas. Confie no desempenho de Jesus, você nunca vai ser bom o suficiente. Então confie nele, descanse nele. E mesmo quando você não for aquilo que você queria ser, louvado seja Deus porque ele me aceita mesmo assim, Jesus me garante. Eu não me garanto, mas Jesus me garante. Isso nos liberta, meus irmãos. Isso nos leva a nos consagrar para temer e agradar somente a Jesus. Eu não preciso me preocupar com o que os outros estão pensando de mim. Eu não preciso me preocupar se vão gostar de mim ou não vão gostar. Se eu sou mais bonito ou mais feio, se eu tenho a melhor família ou a pior família. Jesus me aceita do jeito que eu sou. Ele me recebe do jeito que eu sou. Então, você quer saber de uma coisa? Ao invés de ficar pensando nos outros, eu quero me consagrar a esse Jesus, eu quero pensar nele. A gente começou esse culto lendo o texto, confiem que ele cresça e eu diminua. Eu vou parar de pensar em mim. Parar de pensar no que eu queria na minha imagem, eu vou começar a pensar mais no que Jesus quer da minha vida, em exaltar o nome dele. E eu não sei se você percebe isso, mas essa preocupação com o que os outros estão pensando tem muito mais a ver com o nosso nome do que com o nome de Cristo. Com a nossa glória do que com a glória de Cristo. E aí, meus irmãos, se você fizer isso, e se você tratar disso diante de Cristo Jesus, sabe o que acontece? Você vai encontrar paz, amor, liberdade, o jugo dele é suave, o fardo é leve. Sabe por quê? Porque em Cristo eu tenho a consciência de que quem realmente importa me aceitou como eu sou e de graça. Aí quando o meu amigo do serviço olhar para mim e fazer aquele comentário me desprezando, sabe o que eu penso? Quando eu coloco o Criador dos céus e da terra e essa pessoa, perde a graça. Se o Criador dos céus e da terra me aceita como eu sou e me ama de graça, o que é a opinião das pessoas? Isso nos traz liberdade. Liberdade para lidar e ser livre do que as pessoas vão pensar da gente. Além disso, isso nos livra, meus irmãos, da necessidade de ser amado. Por nosso marido, por nossos filhos, pelos nossos pais. Eu estou satisfeito no Senhor. Eu não preciso que as pessoas me amem. Isso me livra para amar elas de verdade. Independente do que eu vou receber de volta. Porque Cristo Jesus me ama. Isso é libertador. Além disso, isso nos livra e nos liberta para tratar os nossos pecados. Olha o que Tiago 5,16 diz. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando eu me satisfaço no Senhor, eu não fico mais preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim. Então agora eu tenho liberdade para falar dos meus erros. E tratar os meus erros e não fugir mais dos meus erros. Mas sentar com os meus irmãos, confessar, me ajuda, porque eu sou assim. E sem peso no coração, porque Jesus já me perdoou. E mesmo se ele ficar meio olhando para mim, Jesus me aceita. Isso nos liberta, inclusive para nós lidarmos com os nossos erros e com os nossos pecados. Além disso, meus irmãos, crer em Cristo dessa forma, nos leva a encontrar satisfação no Senhor, mesmo quando nós somos rejeitados e desprezados. E aqui eu quero colocar um texto que eu gosto demais. Sempre que eu leio esse texto, isso mexe comigo. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, última carta que Paulo escreve, e só o contexto aqui bem rapidinho para a gente entender o texto. Paulo estava velhinho, já fazia 30 anos que ele era mais ou menos apóstolo, se dedicou a vida inteira para plantar igrejas e para cuidar de pessoas. Ele estava preso em Roma, já tinha tido o primeiro julgamento, estava para acontecer um segundo julgamento, mas ele já sabia que ele ia ser condenado à morte. Então ele está preso, escrevendo a sua última carta,
sabendo que vai ser condenado à morte, já velhinho, num lugar assim, nada confortável, numa masmorra romana. E ele escreve essa carta a Timóteo para falar: Timóteo, eu vou, mas você continua, viu? O evangelho continua, as coisas não dependem de mim, não. Porque Timóteo estava muito preocupado com a morte de Paulo. Ele fala: Timóteo, vai para cima. Paulo está encorajando e consolando o outro que está preocupado com a morte dele. E no finalzinho da carta, Paulo fala várias coisas. E fala para Timóteo sobre várias pessoas que tinham traído ele no meio da caminhada. Timóteo, cuidado com esse, cuidado com esse, cuidado com esse. E aí lá no finalzinho, isso daqui é um dos últimos versículos, ele vai dizer o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todo mundo me abandonou. Aqui o que a gente entende é que tinha tido o primeiro julgamento de Paulo. Ele ficou esperando aparecer algumas testemunhas lá para defender ele, para falar a favor dele. Ninguém apareceu. Imagina isso, meus irmãos. Você passou 30 anos da sua vida cuidando de pessoas. Você está sendo julgado injustamente. Você está esperando a galera aparecer lá para te defender. O que acontece? Ninguém. Você fica lá velhinho, abandonado, solitário. Ele fala: todos me abandonaram. Mas olha o que ele diz: que isso não lhe seja posto em conta. O Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através da minha pregação, através de mim, toda a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão, e o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo ao seu reino celestial. A Ele glória para todo sempre. Amém. Achei esse texto lindo demais, porque olha o que ele fala: todo mundo me abandonou, mas eu não me sinto sozinho, não. O Senhor esteve aqui ao meu lado, Ele me fortaleceu, Ele me livrou da boca do leão e Ele vai me levar salvo ao seu reino celestial. Meus irmãos, é assim que a gente é livre. Se completando no amor de Jesus. Pode amar, me amar, pode não amar. Eu me sinto amado. Porque o Criador dos céus e da terra me ama. É somente no amor de Jesus que nós vivemos totalmente humildes. Porque eu sou ruim. Eu mereço morrer. Mas ao mesmo tempo me sinto totalmente amado e a melhor pessoa do mundo. Porque mesmo eu sendo ruim, Ele morreu por mim e fez isso por amor. Isso nos traz um equilíbrio para viver as nossas vidas em relação aos outros. Maravilhoso. E eu quero terminar dizendo o seguinte: o caminho, meus irmãos, não é nem alta autoestima, nem baixa autoestima. Não é nem você ficar se achando a última bolacha do pacote, nem você ficar coitadinho de mim porque eu não sou tudo que eu queria ser. Sabe qual que é o caminho? É parar de temer os outros. É negar a si mesmo e se consagrar a Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando você faz isso, você não vai pensar mais ou menos sobre você. Você vai pensar menos em você. E você vai começar a viver uma vida como João: convém que ele cresça e eu diminua. E é assim, você é livre de verdade para servir as pessoas e servir a Deus com segurança, sem medo do que os outros vão pensar, sem medo se vão gostar ou não vão, porque eu estou seguro e fortalecido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto nos ensina a não temer a homens, mas temer somente a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a viver desse jeito, temendo o Senhor, somente o Senhor, ninguém além do Senhor, e se satisfazendo em Cristo Jesus, o nosso amado Senhor.